Eu recebo agora o Gabriel Villa. Ele é sócio de uma multinacional brasileira, líder em seu segmento, que é o de oferecer plataformas de e-commerce para empresas. A Vetex nasceu há 18 anos e hoje sua tecnologia é utilizada por cerca de 2.500 lojas virtuais em 25 países. Entre seus principais clientes estão marcas como a Sony, Coca-Cola, Avon, Lego, Danone, Walmart e a Whirlpool. Gabriel, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Obrigado. É um prazer, é meu. Gabriel, a gente sabe que o e-commerce no Brasil ele vem crescendo cerca de 2 dígitos aí, de uma maneira muito constante. Mas você acha que a mentalidade do brasileiro ela mudou completamente e migrou para essa compra online, vamos dizer assim? Eu acho que tem migrado, e isso pode ser visto de dois lados, porque também é uma oportunidade, né? O e-commerce no Brasil ele tem crescido, mas ele ainda é pouco representativo no varejo. A gente é menos de 5% do varejo total. Mas ele vem crescendo e o consumidor está aprendendo a comprar no e-commerce. Muitas vezes sem nem perceber disso, né? Nem se dá conta que está fazendo uma compra online, né? Exatamente. Principalmente no setor aéreo, onde ninguém mais compra uma passagem sem ser no e-commerce, né? Por exemplo. Me diz uma coisa, como é que funciona o trabalho da Vetex? Em detalhes, vamos entender isso, porque eu tenho certeza que a gente anunciou ao longo do programa e é uma curiosidade do telespectador. Claro. A Vetex ela não é muito conhecida do cliente final, porque a gente é uma empresa que é voltada para outras empresas. Mas a gente está presente em 2.400 lojistas brasileiros que vendem pela internet usando a nossa tecnologia. E em detalhes, como é que o negócio funciona? Como plataforma, a gente tem que garantir que os produtos que o cliente queira vender estejam disponíveis, que o site esteja disponível e que tenha a maior conversão possível. Ou seja, aquele cliente que chegar no site para comprar, ele precisa conseguir realizar ao máximo isso. Você precisa facilitar a experiência de compra do usuário, é isso? Exatamente, exatamente. Para isso tem uma série de tecnologias que a gente desenvolveu, tanto de carrinho, tanto de checkout, que é aquele lugar onde o cliente coloca o cartão de crédito e tudo mais. Quem faz uma coisa, acredito que parecida com isso, é a Amazon, né? Você cadastra lá o seu cartão e depois é um clique para você fazer uma compra, né? Exatamente. Vocês já chegaram nesse nível de tecnologia, disponibilizam isso ou não? Eu tendo a achar que talvez seja meio bairrismo, mas eu acho que o nosso checkout é melhor que o da Amazon. Porque na Amazon, por mais que você tenha uma compra com um clique só, você ainda tem senha. E hoje em dia, quem que lembra das senhas que você está colocando, né? Ou você usa a mesma senha para todos os sites, o que é um problema de segurança gravíssimo, ou você acaba esquecendo da senha e tem que pedir o e-mail e tal, tudo mais. O nosso modelo é um checkout que nem de senha precisa mais. Só o seu e-mail e o código de segurança do cartão fecham uma transação. Hoje vocês trabalham com clientes globais como a Coca-Cola, por exemplo. Qual que é o segredo, se é que tem um segredo, para uma empresa brasileira se destacar no mercado global e tão competitivo? A gente tem uma capacidade muito grande de mostrar que a gente tem uma tecnologia muito boa. E isso faz com que a gente se aproxime dessas marcas com mais capacidade. Muitas vezes pelo mercado brasileiro a gente consegue expandir para outros mercados, mas tem outros casos, principalmente na América Latina, onde a gente também é líder, como no Brasil. Vocês atuam hoje em 25 países e existe a pretensão, ou meta, vamos dizer assim, de atuar em 100 países nos próximos 5 anos. Sim. Os desafios culturais e até regionais, ou até paradigma mesmo do cliente final, do comprador, isso não pode atrapalhar essa meta de vocês ou não pode ser um grande desafio? Com certeza, esse é o principal desafio, esse desafio cultural de vencer essas barreiras, né? Para fazer isso, a gente está com escritórios locais em vários lugares do mundo, onde a gente busca know-how local para conseguir seguir nisso. Por outro lado, eu acho que o desafio mesmo é pensar que a gente não poderia se dar o luxo de permanecer só no Brasil. Marcas globais nunca contratariam uma plataforma para atender um mercado só. E a gente começou a perder alguns clientes nesse caminho e a gente migrou para uma estratégia global. Olhando desta forma, vocês partiram para outros mercados. Quando você parte para outros mercados, você tem o desafio, que foi esse que a gente acabou de citar aqui, para vocês conseguirem essa expansão. Mas o que torna vocês diferentes
dos outros competidores, vamos dizer assim, dos players que estão no mesmo mercado que vocês? Uma coisa que é clara é que quem lida com o Brasil consegue sobreviver em qualquer mercado. Nenhum mercado onde a gente atue é tão complexo quanto o Brasil. Não só do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista de como se relacionar com o próprio e-commerce. A gente desenvolveu uma série de tecnologias muito próximas do cliente, onde a gente consegue resolver boa parte da experiência de compra online. E isso, quando a gente apresenta para alguém fora do país, onde normalmente são resolvidos por várias empresas, o potencial cliente vê, nossa, é uma solução que eu consigo me livrar de vários fornecedores com um fornecedor só. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma predominância muito grande da Amazon. Então, naturalmente, o lojista se espelha na própria Amazon, colocando seus produtos lá, inclusive. Quando você pega na Europa, você vê vários marketplaces locais, um para cada país, com peculiaridades regionais. O Brasil é muito mais rico do que isso, porque você não consegue hoje citar uma única marca como dominante no e-commerce. Você tem vários players, cada um brigando pelo seu espaço. Isso vem acontecendo nos últimos 10 anos. Isso fez com que o mercado brasileiro fosse mais pujante de tecnologia do que muitos mercados como a gente citou agora. Ô Gabriel, para o nosso telespectador que não entende nada ou quase nada desta área, para a gente entender, quando a gente entra em um site para fazer uma determinada compra, eu tenho ali um site que muitas vezes representa uma determinada marca, e ali dentro eu vou ter um produto que eu vou fazer aquisição. E aí eu clico lá que eu quero colocar no carrinho, que eu quero comprar isso. Em que momento deste processo entra a VTEX? Todo momento. Então, todo momento, de ponta a ponta? De ponta a ponta. Desde o hosting, quer dizer, a gente que segura o site onde você está visitando. Que hospeda o site. Que hospeda esse site, exatamente. O catálogo dos seus produtos também está na VTEX. As fotos, o conteúdo, a inteligência para que o seu produto apareça na internet em outros lugares. O vínculo desse produto com mídias que você faz de uma maneira externa. O lugar onde você coloca os dados do seu cartão de crédito. Onde saem as mensagens transacionais daquele seu pedido. Tudo, de ponta a ponta, toda essa parte de transacional de internet, a gente que resolve para o cliente. São quantos clientes no Brasil hoje? São 2.400 clientes. 2.400 clientes, então provavelmente você que está nos assistindo já comprou alguma coisa por uma transação da VTEX e nem sabe, como eu já devo ter comprado também. Com certeza. Você estava me contando aqui nos bastidores que você foi cliente da VTEX e hoje um dos sócios da VTEX. Exatamente. Como é que se deu isso? Como é que foi essa mudança? Essa mudança? Eu gerenciava uma plataforma de e-commerce do Bradesco, que é o Shopfácil, que para quem é cliente Bradesco é muito comum de conhecer. Né? É familiar. É familiar. Chegou uma hora que eu estava em busca de uma plataforma terceira para me auxiliar. A gente tinha tecnologia proprietária naquela época. E aí, quando eu estava conversando com todas essas plataformas, eu conheci os sócios e fiquei muito impressionado com a capacidade de mostrar tecnologia com vontade e vontade de ajudar o cliente a vender mais. Isso ficou muito claro desde o começo. A gente fez essa migração, que foi um sucesso na época. 6 anos depois, eu acabei mudando um pouco de carreira, né? E acabei me juntando à VTEX. Foi mais ou menos assim o processo. Gabriel, vou querer entender um pouquinho mais do negócio, mas segura um pouquinho que a gente vai voltar já depois do intervalo. Claro. E você não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco e Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio o Gabriel Villa, da VTEX. Na primeira parte da entrevista, falamos sobre como a empresa rapidamente se tornou uma companhia global, os desafios culturais para empreender em outros países e a dificuldade de atuar no Brasil. Ô Gabriel, me diz uma coisa, na sua opinião hoje no mercado brasileiro, qual é o produto que é o queridinho da internet, ou seja, assim, o mais vendido na internet? O mais vendido na internet é telefone celular. Ainda hoje é telefone celular.
A Avetex, ela é muito forte no segmento de moda e de cosméticos e de supermercados, mas também a gente tem clientes que são multimarcas, eletrônicos e tudo mais. Uma pergunta que agora vai ser inevitável de fazer. Com toda a tecnologia da Avetex, de uma certa forma, você disse aqui melhor que a da Amazon no primeiro bloco. Sim. Né? Por que ela não está posicionada no produto que é mais vendido, como o celular? A gente está posicionado também. A gente tem diversos players que vendem celular. Mas o celular é o campeão, então, disparado. É o campeão de vendas até hoje. Você sabe, ou você tem um palpite do porquê essa preferência do brasileiro, então, por comprar aparelho celular pela internet? A venda de aparelho celular, você consegue, somente com o código do produto, sem muita descrição, saber exatamente o que você vai receber, né? Quando você compra batom, ou quando você compra, que é o primeiro batom que você vai comprar, ou quando você compra uma roupa, você ainda tem alguma restrição de será que vai ficar bem no meu corpo ou tudo mais, né? Por isso que eu acho que ainda eletrônicos vão melhor. E dentre os outros eletrônicos e eletrodomésticos em geral, celular é o que se troca mais. Você acredita que é por conta dessa questão de repente de tamanho, de provar, ficou bem, não ficou bem, que o celular acaba se destacando e leva essa vantagem? Exatamente, exatamente. E o que fazer num cenário como esse, onde tem esses desafios? Vocês fazem alguma coisa em específico para tentar minimizar esse, vamos dizer assim, até um paradigma do brasileiro, né, com relação a essa compra, por exemplo, de roupas que eu preciso provar? Sim, tem diversas coisas que a gente anda fazendo. Tem um exemplo muito legal. A Farm tem um sistema com a gente, onde o cliente compra e recebe o produto em 2 horas. Então, às vezes, você nem saiu do shopping e você já consegue resolver aquela compra de um produto que você viu numa vitrine, e antes de você chegar na sua casa, você já recebe o produto. Muitas vezes esse produto sai, inclusive, do shopping onde você estava. A gente vincula a loja física com online. Com online, que muitas vezes está mais próximo dos nossos clientes. É quase que um delivery, então. É quase que um delivery, exatamente. O delivery, no fundo, é um e-commerce, né? Sim. Tem clientes nossos que também se especializaram em compre junto. Então, vista o look, por exemplo. Você vê uma foto com o look inteiro e você consegue comprar aquele look inteiro num único carrinho, né? A blusa, a jaqueta, o lenço, o óculos escuros, o sapato, tudo junto. São formas de você ir facilitando a composição do carrinho do cliente, seria Exatamente, isso? Exatamente. A gente sabe que esse mercado cresceu e cresce, como a gente falou inclusive na primeira parte da entrevista. O que tem mais para crescer nesse mercado? Tem uma infinidade de crescimento por aí. Se você pega a China, por exemplo, a China, mais de 20% das transações do varejo são e-commerce. A gente hoje, no Brasil, ainda é 5%. Tem muito para crescer. E o que eu vejo acontecendo a compra que você faz no shopping center vai ser um e-commerce. Mesmo você estando longe do shopping, você pode comprar produtos de alto luxo que saem do shopping para entregar para você. Você está no conforto de casa e pode comprar a hora que você quiser. Exatamente. A hora e como você bem entender. Sabendo que tem muito por crescer ainda esse mercado no Brasil, o que você considera que são os principais desafios no nosso país que muitas vezes acabam sendo entraves para o crescimento desse mercado? O principal desafio é logística, né? Como que a gente consegue entregar da melhor maneira possível e esse produto chegar da melhor maneira possível, o mais rápido possível, pelo menor custo possível. O Brasil tem dimensões continentais, cada vez mais você vê dificuldades em sair produtos de um estado para outro, inclusive com mudanças de fisco, ICMS dividido, tem uma série de complicações por aí. Eu acredito que facilitar o empresário vai ajudar a crescer o e-commerce nesse sentido. Você tem uma série de coisas aí, então, pelo jeito, que impacta nisso. Você tem não só a questão de logística, porque, como você mesmo disse, o Brasil não é um país, é um continente praticamente. Você tem todos esses desafios de logística, mas você também tem uma questão do fisco que não facilita em basicamente nada. Seriam só esses 2 desafios ou tem mais alguma coisa? Eu acho que desafio de pagamento também pode ajudar. O grosso das transações na internet ainda são via cartão de crédito e boleto. Boleto ainda tem uma complicação que você não sabe exatamente quando vai ser pago ou não. Você tem que limitar aquele estoque, aquele boleto que não sabe se vai cair. E cartão de crédito é limitado, né?
você, o nosso telespectador tem cartão de crédito, mas o grosso da população não tem. Não né? é a base essa... da pirâmide, né? Exatamente. Estamos falando aí do meio para cima. Exatamente. Agora me diz uma coisa, aquela questão que tinha bem, vamos dizer aí, há uns 5 anos, ou por que não até dizer mais, que era o tal do medo da fraude na internet. Colocar lá o número do meu cartão, muita gente, minha mãe, por exemplo, ela jamais colocaria. A gente que impulsiona para que ela coloque e faz, de uma certa forma, a cabeça dela. Tem algumas pessoas que ainda têm esse paradigma, jamais coloca. Sim. O quanto isso é seguro, não é seguro, a possibilidade de fraude realmente existe, como é que é isso? Realmente existe. A possibilidade de fraude na internet existe e ela tá sempre permeando a experiência de compra, né? E é importante esse vazamento de informação ser coibido ao máximo. A Vetex tem uma equipe de desenvolvimento e de segurança da informação que está sempre focada nisso para evitar esse tipo de vazamento. Do ponto de vista do consumidor, o que a gente vê é que o medo de fraude tem caído. O que tem substituído esse medo de fraude é o medo da não entrega. Vários sites não muito corretos ou confiáveis assim, acabam fechando a transação com você e não entregando no tempo correto que deveriam. Esse final de ano, normalmente as pessoas compram e recebem depois do Natal, depois do prazo. Vocês possuem alguma solução que impede isso ou não tem como? O que a gente faz, e isso vale para qualquer das tecnologias que a gente entrega, a gente ajuda o lojista a resolver isso da melhor maneira possível. E tem mais de 90 integrações possíveis para que esse lojista possa conectar qualquer operador logístico que ele queira. Para tentar agilizar o pós-finalização da compra. Exatamente. Um exemplo meu, na última Black Friday, eu comprei 4 produtos no mesmo marketplace. Parte desses produtos foram entregues no dia seguinte para mim. E era geladeira, fogão, produtos grandes. Mesmo assim, o que a gente vê é que grandes lojistas têm se voltado para esse problema a fim de resolver isso da melhor maneira possível. Que dica você daria para o empreendedor que está nos assistindo, que de repente está para sair do emprego fixo dele, como você fez, ou está pensando em empreender, enfim? O que você daria como conselho para esse nosso telespectador? Eu acho que uma coisa que é sempre clara sempre que a gente vê uma entrevista dessa, a gente vê o caso do cara que deu certo, né? Para cada empreendedor que prosperou, teve 100 que não foram bem. E mesmo que deu certo, tropeçou várias vezes. Ninguém vê os tombos, né? Eu tive foi a melhor decisão que eu fiz de carreira nos últimos tempos. Ao que parece, eu estava me preparando para essa virada nos últimos 15 anos de repertório, né? O que eu digo procure conversar com o máximo de pessoas possível. Converse com muita gente, ouça opiniões as mais variadas antes de tomar uma decisão dessa e tome a decisão com a cabeça, não com o coração nem com o fígado. Muitas vezes a gente vê pessoas saindo de experiências ruins com chefes para entrar numa jornada sem certeza nenhuma, né? Então, isso que você tocou é um ponto interessante, porque o que eu mais vejo são as pessoas tomarem decisão com o lado emocional e não com a razão, né? Sim. É aquilo que eu sempre comento, que é o seguinte: muitas vezes é o cara impulsionado pelo sonho dele. Só que o sonho, no final da conta, se não pagar a conta, se tornou pesadelo. Sim. Não é isso? Gabriel, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado ao telespectador também e a você.